Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa terça-feira, 28 de junho. Agora 20 horas e 4 minutos aqui na Espanha, no Brasil, 15 e 4 da tarde. A BTC até que está se comportando bem diante da sangria desatada da Nasdaq, que está caindo menos 2,32. Vocês hão de convir que num cenário desse a BTC está se comportando bem, caindo só menos 0,59 aqui pela métrica da TradingView. A gente até começou o dia bem, beijamos ali o patamar de 21 mil aqui no intraday. A gente chegou a bater, deixa eu botar aqui na BTC no intraday, a gente chegou a bater na máxima 21.212. E aí, quando o mercado financeiro tradicional abriu, principalmente em função da Nasdaq, a BTC foi dar um beijinho na Lower. Deu bons trades aqui para quem está na sala de sinais. A gente pegou a Lower, saiu na VWAP, deu um short bom aqui também. No nosso gráfico diário, a gente segue ainda com corpo real vendedor, mas dentro do canal de Keltner. Na banda de VWAP mensal, a gente segue migrando em direção à VWAP mensal, que está fixada em 24.300 e pouquinho. Então isso aqui é como se fosse uma subonda nessa migração em direção à VWAP mensal. Nunca é uma migração linear, sempre tem umas intercorrências. Aqui no afastamento da VWAP anual, a gente segue caminhando para o 70º candle no diário, lembrando que a BTC não fica muito tempo longe da VWAP anual. O último longo afastamento da VWAP anual descendente, a gente ficou 74 candles de um dia. Aqui a gente está indo para o 70º, ou seja, já a gente deve promover esse retorno. No intraday, como eu já havia explicado, deu bons trades, a gente basicamente beijou a Lower, beijou a Upper, agora voltamos para a Lower diante desse cenário de terra arrasada que virou o mercado financeiro tradicional. E tem muitos analistas dando conta de que é possível que a BTC já tenha feito fundo dessa história correcional. Aqui tem uma reportagem muito interessante na Cointelegraph hoje, dizendo que o inverno cripto vai passar e uma nova ordem mundial vai surgir. O nível da revolução é brutal. O Michael Saylor, o CEO da MicroStrategy, afirmou que as pessoas não deveriam se preocupar com a volatilidade da BTC, e sim se preocupar em adquirir a maior quantidade possível de BTC. O Michael Burry, famoso por ter antevisto o crash do subprime em 2008 e 2009, que inclusive inspirou o filme A Grande Aposta, afirmou que o Fed vai alterar essa conduta hawkish, o curso hawkish que ele está imprimindo à economia, e vai mudar dramaticamente, já que ele está identificando um efeito chicote na economia norte-americana, e que se o Fed não alterar esse aperto quantitativo em muito pouco tempo, a economia norte-americana vai colapsar, segundo o Michael Burry. Se isso acontecer, a gente vai ver uma pernada impulsiva brutal da BTC. Vamos ver como que esse vaticínio do Michael Burry vai se desdobrar. Normalmente ele não erra. E a comunidade também está reagindo à declaração do chefe da CVM norte-americana, que disse que dentre os 20 mil criptoativos que existem, mais de 20 mil, só a BTC seria uma commodity. Isso pode ser um indício de que a CVM norte-americana SEC pode aprovar o pedido de ETF do mercado spot feito pela Grayscale. Vamos ver, eles têm até a próxima semana para definir. E o CZ tweetou hoje com uma certa nostalgia, dando conta de que antigamente uma audiência de 20 pessoas para ouvir sobre BTC, ele está se referindo a um vídeo de 2012 do Andreas Antonopoulos. O Andreas era um dos que conversavam com o Satoshi Nakamoto quando ele ainda era ativo nas redes. E, enfim, ele aceitou muitas sugestões. E o Andreas aqui, num auditório no ano de 2012, falando para 20 pessoas. E hoje as pessoas reclamam que a BTC está ali valendo só 20 mil dólares. Nessa época, uma BTC não valia nem 100 dólares. Ou seja, o CZ, às vezes, com esses tweets nostálgicos, mostram pra gente que, na verdade,
A BTC nunca perdeu o seu viés de alta. Tá bom, pessoal? Fica esse registro da BTC aqui no gráfico semanal. Segue respeitando aqui a MM200. Vamos ver se até o próximo domingo, né? Domingo para segunda, o corpo real desse candle retorna para cima da MM200, que está em 22.405. Já que desde o início da plotagem desse gráfico semanal ancorado pela MM200 lá por 2014, 2015, ela nunca perdeu essa referência, que é a MM200 no semanal. No RSI estocástico no semanal a gente também está no zero, está no limbo, por isso que são vários indicadores distintos de fundo. Vamos ver se efetivamente a BTC vai respeitar aqui a MM200 e se desdobrar com um candle comprador na próxima semana. A gente está promovendo ainda o engolfamento aqui, o corpo real do candle da semana anterior segue abraçando o corpo real do candle dessa semana. Vamos ver se isso se mantém. A BTC agora muito volátil, a 20.395. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.